O casal é conhecido no divórcio, os irmãos na herança, os filhos na velhice e os amigos na dificuldade. É interessante isso, quando eu fiz essa postagem, deu uma repercussão muito grande, as pessoas se engajaram mesmo, dando opinião. A grande maioria, assim, 80% concordou, 20% discordou parcialmente e teve gente que discordou totalmente. O que eu achei ótimo, porque reflete que todo mundo tem sua opinião. Mas eu acho que tem um fundamento, sim. Claro que a gente não pode generalizar, né? Existem, por exemplo, casais que se separam muito bem. E isso eu acho que é uma das glórias da vida. Você fazer uma separação com a mesma dignidade que você iniciou uma relação. Agora, na grande maioria das vezes, o que a gente vê é o casal, na hora do divórcio, um querer passar a culpa para o outro, e aí se tiver filhos, tem a coisa da alienação parental, tem aquela confusão toda. Não há esse investimento familiar. Fica uma coisa complicada, porque em geral, quando acaba uma relação, alguém já está em outra, né? E aí não há essa verdade, né? Não há esse zelo que houve no início. Então muitas vezes acontece, e eu costumo dizer para meus pacientes, cuidado que numa separação, se não for amigável, se não for bacana, quem ganha é o advogado, nunca o casal, nunca a família. Então tentar sempre fazer uma separação mais bacana, mas é difícil. O outro foi os irmãos. Os irmãos na herança. Olha, isso me lembra muito aquela peça maravilhosa do Miguel Falabella, que foi A Partilha, né? Em geral, os irmãos se dão muito bem, mas na hora que os pais falecem, tem que ter uma divisão de bens. Pode ser que muitos mostrem um lado mais mesquinho, mais possessivo. Então, eu acho que é uma coisa para a gente também estar muito atento. Refletir mais. Refletir. Agora, eu acho que todas as pessoas dão sinais antes, não é só nessa hora. Eu acho que nessa hora fica mais explícito o nosso lado negativo, porque como ser humano nós temos lado positivo e lado negativo. Nessas situações que eu coloquei na postagem, é claro que destaca mais o lado negativo. Agora, tem irmãos que, de fato, um privilegia o outro que necessita mais. Por exemplo, eu já vi irmãos se darem muito bem e fazer divisões muito justas, no sentido, aquele que está muito bem sucedido abrir mão da sua parte, acontece, mas em geral a briga é bem a peça a partilha. O outro foi os filhos na velhice. Pois é, isso teve muita gente discordando. Em geral, as pessoas colocaram muito assim, que os filhos na velhice dependem muito do que foram os pais para esses filhos. Eu acho que existe uma norma, uma regra geral, que bons pais geram bons filhos. Mas tem exceções. Tem pais que foram péssimos pais e vão ter filhos que vão amparar eles muito bem, obrigado. E tem pais que foram excelentes pais e que não vão ter esse amparo em relação aos seus filhos. Depende. Aí a gente tem sempre relativo, uma coisa que tem a ver com a personalidade de cada um. Isso é super importante, né? Não dá para fazer uma regra, mas a gente tem que ficar atento, porque isso depende de filho e pais, né? É claro que, por exemplo, relativo. Teve gente que falou assim, mas um filho de psicopata. Claro que um filho de psicopata é muito difícil que esse filho cuide desse pai com carinho, com dedicação. É muito difícil, mas pode acontecer. Coisa bem interessante, que há pouco tempo a gente já vivenciou isso até no consultório, tudo a gente vivencia mesmo, né? Mas uma pessoa que o pai foi cruel a vida toda, mas assim, bem cruel. Vamos colocar um narcisista, por exemplo, e na velhice ele começou a ficar muito doce. E você teve a percepção de que ele estava tendo um quadro de Alzheimer ou estava entrando numa demência. E foi o melhor momento para esse filho curtir esse pai. É interessante que pais e mães assim, narcisistas, não necessariamente perversos, mas muito narcisistas ou histriônicos, se eles vão envelhecendo e desenvolvem demência, eles ficam mais doces. É muito interessante. E me parece que é algo que a natureza meio que programa, que é quando os filhos se reencontram com esses pais ou com essas mães. E por fim tem os amigos, né? Os amigos. Nas dificuldades. Eu diria o seguinte,
a gente encontra amigos, a gente vê amigos na dificuldade, né? Aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que te ampara. Mas eu acho que em relação aos amigos tem dois aspectos. Amigo de verdade, ele vai estar com você na dificuldade e vai torcer muito e ficar muito feliz com a tua felicidade. Porque é muito fácil uma pessoa, quando você está em dificuldade, aparecer. Porque a pessoa até fala assim, eu vou lá porque agora eu estou superior, né? É mais fácil, a não ser que seja uma pessoa perversa, mas em princípio a pessoa estende a mão. Agora, quando a gente tem um amigo que está brilhando, que está numa fase muito boa, difícil eu acho... receber um elogio, a pessoa está perto. E a pessoa vibrar realmente, do tipo assim, estou feliz por você. Eu acho que a amizade ele tem esses dois aspectos. O grande amigo sabe ver a felicidade do outro.